A gente recebe agora o Ricardo Almeida, gestor de renda variável da Asa Investments, para comentar sobre pontos importantes. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Bom dia. Oi, Paula, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Ricardo, a gente teve aí a ata hoje, né, do Copom, muitos especialistas olhando para esta ata, inclusive até mais dura do que o comunicado. Primeiro eu queria entender também a sua visão, se você realmente, né, teve essa mesma percepção em relação à ata divulgada hoje pelo nosso Banco Central. Foi um pouco mais dura do que o pessoal estava esperando, né? Em linha com o comunicado do Copom, né? Acho que citou um pouquinho os riscos fiscais, né? Que não estão resolvidos ainda, a gente não tem o arcabouço publicamente batido o martelo, o que vai ser. Então, acho que um pouquinho mais dura do que o pessoal estava esperando. O pessoal esperava um aceno um pouco mais, se saiu o arcabouço, talvez a gente já consiga um processo de redução de taxa de juros. Acho que tem alguns pontos ali, falando um pouquinho do parafiscal, etc. Então, um pouquinho mais dura do que o esperado. Inclusive, Ricardo, a gente, né, tem visto ontem, a própria ministra Simone Tebet, ela trouxe ali num discurso de que tanto ela ali quanto o próprio Haddad, eles não acham que seja um momento voltar a bater na tecla em relação às expectativas da inflação, aumentar a possibilidade de aumentar a meta de inflação. O mercado tem alinhado, né, deve alinhar essas expectativas em relação à inflação, expectativas, né, que estariam não contaminadas. Gostaria de entender a sua visão. Nós temos aí risco de expansão fiscal, sem um arcabouço ainda apresentado, há uma perspectiva que seja apresentado agora, mas eu queria entender também a sua visão, né? Resultado disso a gente sabe, né? Para a Selic, acaba realmente trazendo um peso muito grande, mas entender vocês especificamente como que vocês estão olhando para isso e como que pode acabar afetando nas ações também, de certa forma, todas essas incertezas. Eu acho que a gente teve uma semana um pouquinho, no final da semana passada já, para cá um pouco mais calmo, né? Acho que principalmente, a gente tinha comentado anteriormente, o cenário externo acho que deu uma acalmada, o risco de uma crise bancária, com a atuação tanto do governo suíço lá, com a rápida, né, compra do Credit Suisse pelo UBS, e aqui no Brasil, acho que tem um pouquinho menos de ruído. Acho que teve um pouquinho com a decisão do Copom na quarta-feira, ali o mercado de quinta foi um pouco mais estressado, na sexta o mercado externo melhorou. Acho que como você bem colocou também, né, a gente não tem uma âncora, já não tem o batido o martelo, mas as indicações são um pouquinho mais favoráveis, né? Então, quando você olha nesse todo, já o que já estava embutido nos preços, né, você teve uma sexta-feira boa, ontem um pregão positivo, hoje também os mercados abrindo um pouco melhores, né? Então acho que como a gente fala um pouquinho no jargão do mercado, que no news is good news, né? Sem querer abusar aqui do inglês, mas se a gente não tem nenhuma nova fato, nenhuma nova bomba, nem nada, acho que a gente está aqui discutindo um pouco na margem, né? Acho que o Copom, a ata do Copom um pouquinho mais dura, mas também a gente não vê nenhuma movimento muito brusco na curva de juros que afete aqui o mercado de renda variável, né? Então acho que sim, tá caminhando, o arcabouço não saiu, acho que o Copom olhou para trás e falou, poxa, eu estava esperando alguma coisa mais definitiva, não veio. Mas aí, as indicações que a gente tem, de novo, são só indicações, um pouquinho para o lado um pouco mais positivo. Já tinha muita coisa precificada também, né? Então, quando você já precifica um cenário pior, alguma coisa na margem um pouco menos pior do que você estava precificando faz com que o mercado ajuste. Então, acho que a gente teve um pouco de descompressão de risco, principalmente vindo da semana passada, né? Quinta, sexta, esse fim de semana tranquilo, sem nenhuma notícia bancária no exterior que viesse atrapalhar nada. Então, acho que você tem aí muita notícia já negativa, uma expectativa bastante de economia muito fraca, atividade econômica sendo revisada para baixo, inflação ainda estável, juros ainda bem altos. Então, você já tem muita notícia ruim. Quando você tem na margem alguma coisinha não tão ruim quanto, né, não necessariamente boa, acho que o mercado volta a se recuperar. E acho que a gente tem visto aí essa recuperação nos últimos dias, né? Acho que a grande pergunta é recuperação técnica ou é uma tendência que vai voltar? Eu não sei a resposta para essa pergunta.
Acho que ninguém sabe, né, Ricardo? Ninguém Muito sabe, difícil, por sinal, né? Bola de cristal aí, pergunta de milhões. Vamos lá, Ricardo. Antes de eu seguir aqui a nossa entrevista, tô atrasada para um break. Vou rapidinho para um rápido intervalo comercial. Volto em instantes aqui com o Ricardo Almeida trazendo mais visões importantes para a gente. Voltamos em instantes. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marcos Saravalho, sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sarinvest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá. Até mais, tchau! Estamos de volta aqui, BMC News, ao vivo, 10 horas 44 minutos, retomando nossa conversa com o Ricardo Almeida, gestor de renda variável da AS Investments. Ricardo, prazer falar contigo, Felipe Nascimento aqui. Você estava comentando, né, a respeito dessa ata do Copom e eu li um trecho interessante ali, justamente a expectativa do mercado sobre aquela possibilidade de retomar o ciclo de aperto de juros, né, caso o cenário não fique melhor, principalmente em relação às questões inflacionárias. Esse juro mais para cima tem sido alvo de debate, né, Banco Central, governo, e acaba impactando também no endividamento das empresas, né? Eu vi ali que algumas empresas tiveram a dívida dobrada nos últimos tempos, principalmente por conta desse juro mais alto, crise de crédito também acaba contribuindo. Como que você está vendo essa situação do endividamento das empresas, né? Praticamente acabamos a temporada de resultados. Como que você está vendo esse endividamento das empresas afetando a operação, afetando os números das empresas? É um problema que pode ficar um pouco maior, que pode prejudicar um pouquinho mais a operação das empresas nesse momento, né? Inclusive que a gente está com tantas questões sendo discutidas nesse sentido? Poxa, bom, vamos lá. Excelente pergunta, né? Vamos quebrar os resultados das empresas em três partes, né? Primeira parte, vamos quebrar o resultado da operação da empresa, né, que a gente chama do margem bruta dela, né? Quanto ela vende menos o custo dos produtos vendidos, né? Isso aí a gente não teve muita surpresa nesses últimos resultados dos últimos trimestres, segue bem, vai depender um pouco da economia, como a economia vai, né? Se você vai crescer, como você cresce vendas. A segunda parte do resultado da empresa, né, eu vou chamar o custo de operação, né? Tem o custo de produção, custo de operação. Custo de operação, ali, né, sem abusar muito do jargão financeiro, a gente vai ver a margem operacional. Isso vai ser impactado pelas despesas de vendas, despesas administrativas. O que a gente viu no último TRI foi os resultados um pouquinho abaixo do esperado por todo mundo, né? Você teve um pouquinho de inflação de custo, né? Salário, reajuste, dissídio, etc., a inflação ali de salário, que afetou um pouquinho a margem operacional. E aí, a grande decepção no quarto TRI, né, foi realmente o resultado financeiro, né? Que é a terceiro bloco aqui, né? Então, o bloco de produção, bloco de operação e bloco de financiamento.
esse realmente sofreu muito e o grande vilão foi os juros altos, né? Então, a alavancagem financeira, onde a empresa pega a dívida para compra de ativos para sua operação, né? Que a gente o custo da dívida versus o ROA, né? Que é o retorno sobre os ativos. O custo da dívida subiu muito, né? Você tinha lá o custo de pegamos o Selic a 4, 5. Já no final ali em novembro de 21 já foi ali para 9, em 22 você já teve 13, 14, 13, 12, 13, né? Você botava o spread, e aí que também o spread aumentou no custo da dívida, e realmente prejudicou bastante as empresas. Então, assim, como eu falei um pouco antes, acho que isso já está precificado, tá? A grande decepção do quarto TRI já veio, já todo mundo lembra, o custo de financiamento realmente é uma realidade, subiu. Então, acho que acho que o efeito para os próximos trimestres, boa parte do dano já foi dado, né? Acho que já foi feito. Então, acho que o mercado vai olhar para frente, um ciclo novo de queda de taxa de juros, o custo financeiro das empresas vai cair ou não, né? Acho que a gente tem que incorporar na sua projeção. Então, assim, uma manutenção, o mercado precifica que a Selic cai em algum momento do tempo, talvez esse ano, as grandes dúvidas né? Fica estável esse ano, se já cai esse ano, ou não. Então, se com uma manutenção de Selic, não estou nem falando uma alta, tá? Uma manutenção de Selic já seria, nos nossos modelos, nossos números aqui, já seria ruim para o resultado financeiro das empresas, porque você persiste esse alto custo de financiamento, né? E se você tem uma economia que não cresce, então, de novo, esses nossos 3 blocos, custo de produção, você tem ali o top line, a receita não vai crescer muito porque a economia cresce menos, você não tem muito uma notícia positiva vindo ali de margem bruta. Você tem o custo de operação, talvez ainda tenha alguma pressão ali de aumento de salários, etc. O custo de financiamento não vai ter esse vento a favor, né? Então, se o juro continuar onde está, não vai se piorar em relação esse trimestre, mas pioraria em relação à expectativa, que na expectativa já é uma queda de juros. Então, assim, acho que quando a gente olha também o juro ex-ante, né, você tem quase 14% de juros com uma inflação aí de 6%, então 8% de juro real, um juro real muito alto, né? Acho que o Copom até trata um pouco sobre qual seria a taxa neutra de juros, né? Se isso subiu ou não. Então, mas assim, nos parece um pouco alto ainda, 8% de juro real ex-ante parece um pouco alto. Então, acho que a gente, respondendo diretamente a sua pergunta, se subir é horroroso para as empresas, tá bastante bem ruim, acho que não está no preço de ninguém aí, ninguém está considerando isso, essa alavancagem financeira realmente vai machucar bastante as empresas se o juro subir ainda mais. Acho que o cenário que a gente trabalha é uma queda gradual em algum momento, mais para o segundo semestre desse ano e um pouco mais acentuado em 24, e aí vai depender, obviamente, do lado fiscal e do lado externo, né? Também a taxa de juros do Fed, etc., o Banco Central Americano, o que vai fazer, o custo de capital no mundo, o que acontece. Mas, em linhas gerais, o que a gente colocou, né? O juro mais alto, se aumenta o custo de capital, pior para a empresa. Ô Ricardo, você estava comentando aí, e aí me veio uma dúvida, porque hoje, por exemplo, você disse que já está precificado, a gente vê algumas empresas captando ali, principalmente algumas varejistas, né, empresas mais sensíveis, lógico, a essa situação dos juros, captando a CDI mais um prêmio ali, um prêmio até importante, né? Ou IPCA mais, com a queda de juros, ou com a melhora do ambiente, ela vai conseguir rolar a dívida num valor menor, e isso seria benéfico para ela, teria um espaço para ter uma melhora no ambiente para crescimento, é isso? Exatamente isso, né? Então vamos supor que você você tem o resultado da sua operação, seja 100, se você vai pagar 15 de juros ou 10 de juros, o 5 vai direto para o seu resultado financeiro e para o acionista, né? Então, obviamente, quanto menor a sua despesa com juros, melhor o seu resultado financeiro, né? Então, aquele bloco, né? Se é a margem bruta, o que vai impactar é o seu custo de produzir, margem operacional, o que impacta o seu custo de operação, e lucro líquido, que com a diferença do operacional para o líquido é exatamente o seu custo financeiro, né? Menor custo financeiro, maior o resultado líquido, melhor para a ação, né? Nesse caso. Então, obviamente, se a manutenção da taxa de juros nesse patamar elevado é ruim.
Acho que qualquer queda de juros seria bastante benéfico para o resultado das empresas. E aí entra num ponto, Ricardo, que tem se discutido bastante. Aqui eu leio muito gestor de renda variável e aí eu quero aproveitar a sua expertise justamente por causa disso, né? Com juro alto, a gente vê uma migração muito forte de investidor da renda variável para a renda fixa para aproveitar essa tranquilidade, né, da renda fixa pagando 13,75 numa Selic nesse patamar e esquecendo da renda variável, a gente vê o impacto que isso tem na nossa bolsa, inclusive nos últimos tempos, agora chegando até 100 mil pontos novamente. E muita gente está falando que justamente por esse ambiente, né, que você citou agora há pouco, de melhora na questão das empresas ali, na operacional das empresas, justamente quando cair um pouquinho o juro, vai se dar uma melhora importante, as empresas vão voltar a crescer. E, muito provavelmente, alguns investidores não vão conseguir ter esse timing, não vão conseguir aproveitar essa oportunidade. Por isso, nesse momento, seria importante ter algum tipo de exposição à renda variável, até mesmo para conseguir pegar essa retomada. Mas, por outro lado, tem gente falando, olha, mas está barato, mas ainda pode ficar mais barato. Como você lida com essa situação? Como você vê essa situação de que está barato e pode ficar mais barato? E esse trade-off aí, renda fixa, renda variável, Ricardo? Assim, para mim, a gente tem que olhar bastante, assim, não é um ou o outro, né? O quanto você tem de um e o quanto você tem de outro, e o seu apetite a risco e o seu horizonte de tempo, né? Acho que você tocou num ponto... tangenciou aqui, eu vou até entrar direto nesse ponto, que é a diversificação do seu portfólio, né? Você precisa ter, ao longo do tempo, que um portfólio com renda variável, com juro real, né? Inflação, juros pós-fixados, Selic, pré-fixados, etc., porque você compõe a sua carteira e ao longo do tempo você pode ter um pouco mais, uma exposição um pouco maior, dependendo do seu nível de risco. Mas eu acho que o mais importante aqui é como você olha o seu portfólio como um todo. As coisas não são excludentes, não é, poxa, eu quero ter 100% de renda fixa, porque aí renda fixa está no pós-fixado CDI, né? Aí o juro cai, já vai ter um rendimento menor. Então, se você tivesse um pré-fixado, teria sido melhor. Aí você, então eu vou tudo para IPCA, mas aí a inflação cai, também tem um rendimento pior. A inflação sobe, você está mais protegido. Então, acho que nesse caso, o mais importante aqui é você ter um portfólio balanceado dentre as classes de ativo, porque exatamente você vai ter o ativo que vai pior, né? Quando os ativos de risco vão mal, o seu caixa vai bem. Quando a taxa de juros cai, o custo de capital cai, a economia cresce mais, a alavancagem financeira das empresas entra com mais força, né? Então o resultado das empresas melhora porque a economia cresce mais, a renda variável vai melhor, né? Então acho que você tem que ter um portfólio razoavelmente diversificado. Você pode ser contracíclico, né? À medida que a bolsa caiu, eu aumento um pouco a minha participação. O pré subiu, eu reduzo um pouco a minha participação, coloco na renda variável. Aí a bolsa subiu, você sai um pouco de renda variável, vai um pouco para a caixa, né? Então, acho que você ter uma alocação diversificada no seu portfólio ao longo do tempo é extremamente benéfico. Talvez essa seja a decisão de investimento mais importante que o investidor toma, né? O investidor pessoa física. Como você diversifica o seu portfólio em que classe de ativo, né? Então você tem que diversificar por ativo, por gestor, dentro do tempo, né? Por horizonte temporal e por geografia, né? Então você tem um pouco de investimento no exterior, a gente nem falou aqui, né? Um pouco de investimento no exterior, você ter os seus prazos de resgate das aplicações de acordo com quando você vai precisar do dinheiro, você diversificar nas classes de ativo, né? E até se você puder diversificar também entre os gestores, né? Tem um gestor que vai bem, outro gestor que vai mal, durante o tempo você pode trocar um pouco a sua alocação, né? Então, acho que a mensagem que eu queria passar aqui a decisão mais importante de investimento é a diversificação. Então, por isso você sempre tem que ter uma parcela, não é uma coisa ou outra, né? Porque o pessoal às vezes é meio binário, né? Poxa, eu quero ter 100% em renda variável, agora eu quero ter 100% em CDI. Esses swings, esses movimentos muito grandes no seu portfólio acabam sendo prejudiciais, porque você acaba tomando decisão ali no calor da emoção, né? Vai comprar a bolsa agora quando tiver 130 mil, agora tá bom, né? Mas estava bom quando estava 100 mil, né? Quando 130 mil, mas agora tem menos risco. Mas já está no preço, né? Então,
Acho que a questão que você trouxe aqui, nem sei se era por onde você gostaria que eu fosse abordar aqui, mas acho que é importante, como eu falei, a decisão mais importante de investimento é como você diversifica o seu portfólio. E aí em horizonte de tempo, em ativo, em geografia, em gestores, a diversificação do seu portfólio é a decisão de investimento mais relevante do que você 100% num, 100% no outro. Obviamente, ajustada aí a diversificação do portfólio vai ser ajustada para o seu nível de risco, né? Quem tem menos apetite de risco, mas dependendo da idade da pessoa, aí entra o horizonte de tempo, né? Você pode correr mais risco, você vai ter... você é mais novo, em geral você pode correr mais risco, você está na idade mais avançada, deveria correr um pouco menos risco, você vai ajustar no caixa o quanto de risco você está querendo correr. Perfeito, Ricardo. Não, era isso mesmo, era justamente esse o ponto. E também, claro, pegar essa volta, né? Lógico que não 100% em um, 100% em outro, nessa questão binária que você trouxe aí, mas é que o pessoal deixa tudo na renda fixa para aproveitar o juro alto, aí quando o juro cai, vai olhar para a bolsa já disparou, perdeu o bonde e ficou chupando o dedo, né? Muita gente acaba fazendo esse movimento. É isso aí, Ricardo. Quero agradecer muito sua participação aqui com a gente. Volte mais vezes. Uma ótima terça. Um abraço, Ricardo. Até mais. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima.